boa noite a todos, mais uma vez. Gostaria de inicialmente agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa noite de hoje, estudando mais um capítulo da obra Nos Domínios da Mediunidade, aqui no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Então, hoje é o dia onde a gente dá atividade do ciclo de estudos das obras de André Luiz, né? Hoje Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2, que se intitula O Psicoscópio. Gosto só de relembrar aqui, quando nós estamos começando a estudar essa obra, eu gosto só de relembrar que ela faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual e que ela foi a 8ª obra, escrita em 1955. Essa é a capa mais atual e a gente tinha essas duas capas mais antigas também, edições anteriores que foram lançadas. Eu gosto sempre de ressaltar essa questão da data, para a gente ver como que aquilo que já foi escrito lá em 1955 ainda é tão atual e ainda nos traz grandes ensinamentos, porque cada vez que nós vamos lendo esses capítulos, cada vez que nós vamos lendo essas obras, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, a gente vai aprendendo coisas que estavam ali, que a gente não havia percebido, e sempre tem um conhecimento novo que a gente retira dessas obras de André Luiz. Então, eu gostaria de, para começar o nosso estudo, fazer uma breve introdução. Com essa introdução, na verdade, eu estou me referindo a uma recapitulação dos capítulos anteriores, na verdade, do prefácio, que nós já estudamos, que se intitula Raios, Ondas, Médiuns e Mentes, e esse prefácio, na verdade, é uma mensagem de Emmanuel que foi escrita no dia 3 de outubro de 1954, dia de aniversário de Kardec, 3 de outubro. E também, nós já falamos lá no primeiro capítulo, quando André Luiz e Hilário, eles assistem a uma palestra do instrutor Albério a respeito da mediunidade. Então, o que nós abordamos nesses dois momentos, tanto no prefácio, quando nós o estudamos, e também nesse primeiro capítulo? Bom, nós já havíamos falado que o universo, todos esses milhões e milhões de sóis, todos esses planetas, tudo que nós vemos nesse universo imenso, é a exteriorização do pensamento divino. Nós comentamos a respeito disso. Nós falamos que desde aquela infraestrutura gigantesca daqueles astros que se movimentam no espaço, até a infraestrutura subatômica, ou seja, do micro até o macro, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. É o que André Luiz nos falou e que Emmanuel também nos falou nesse prefácio e também no primeiro capítulo, quando o instrutor Albério estava explicando a respeito da mediunidade. Então, a gente começa a entender que tudo está submerso, tudo está mergulhado nessa substância viva da mente de Deus. E ele faz uma analogia com os peixes e as plantas aquáticas dentro do oceano, como se a água, como se o oceano fosse essa substância viva da mente de Deus. Então, a gente identifica esse fluido elementar, ou também chamado, conforme André Luiz nos coloca, de hálito divino. E esse fluido elementar, esse hálito divino, é a substância mantenedora, ou seja, a substância que mantém todas as associações das formas nos domínios inumeráveis do cosmos, ou seja, se não existisse isso, por exemplo, os próprios efeitos da gravidade, conforme nos é falado lá no Livro dos Espíritos, não seria possível de se observar. Então, é necessário que exista essa substância mantenedora para que se consiga observar, por exemplo, os efeitos da gravidade. Então, nós vamos entendendo aos poucos esse universo como sendo esse conjunto de forças que expressam o pensamento do Criador. E aí nós falamos da criação, nós falamos dos co-criadores em plano maior e em plano menor. Também falamos, então, finalizamos essa questão de fluido cósmico, chamando-o de plasma divino, dessa força nervosa do Criador, e onde se encontram todos os elementos do universo, onde tudo está mergulhado. E também, se nós lembrarmos que tanto Emmanuel quanto o instrutor Albério nos informaram a respeito da importância da mente
nas comunicações, em todas as manifestações mediúnicas. A mente é a base dessas manifestações mediúnicas. E nós também mencionamos a respeito de a mente ser o espelho da vida. A nossa mente, ela espelha, ela reflete aquilo que está se passando dentro de nós. Então, é como se fosse um núcleo, conforme nos diz Albério, de forças inteligentes que gera, que exterioriza um plasma sutil que está saindo, que está sendo exteriorizado a todo momento, incessantemente de nós. E ali, então, a gente consegue observar tudo que é exteriorizado de nós por meio da mente. Toda a mente, ele também é colocado por Albério, é um dínamo, ela gera ali forças criativas e vai produzindo esse pensamento que atua como se fosse uma onda. Então, a mente é capaz de produzir o pensamento aí, resultado produzido, então, pela mente, com uma velocidade, conforme nos dizia André Luiz lá na obra Ação e Reação, que o pensamento possui, então, uma velocidade muito maior, bem superior à velocidade da luz, que para nós é algo que já inalcançável. Então, imaginemos a velocidade do pensamento, que é bem superior à da luz. Então, é por meio desses pensamentos que nós projetamos que a gente pode se unir, tanto à luz quanto às trevas. E aí a gente relembra essa frase que está no terceiro tópico desse slide de introdução, que fala que quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Isso está na obra de Divaldo Pereira Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, quando ele traz essa fala, eu achei interessante a gente relembrar isso, porque ele fala a respeito das ressonâncias. Ou seja, quando a gente vai lá na física estudar a respeito de ressonância, a gente entende que ressonância é a tendência que os corpos possuem de vibrarem, ou melhor, de oscilarem com uma amplitude maior em determinadas frequências. Se a gente lembrar daquele exemplo clássico, onde a gente tem uma cantora de ópera, uma soprano, cantando uma nota super aguda na frente de uma taça, a gente começa a ver que se ela atinge a frequência natural da taça, a taça começa a oscilar com uma frequência muito maior e se rompe, vem a se quebrar. Então, a mesma coisa é o que acontece na questão dos nossos pensamentos. Se nós somos atingidos por um pensamento que já existe, já tem uma predisposição dentro de nós, nós sintonizamos com aquele pensamento que vem de fora, nós começamos a oscilar de uma maneira maior, ou seja, nós temos uma maior amplitude. Então, nesse caso, se for um pensamento bom, nós vamos vibrar até as fibras mais íntimas do nosso ser, lá até o âmago do nosso ser, e vamos dar passagem, abertura a esse pensamento bom, porque nós temos isso dentro de nós. Do contrário, se for algo ruim, nós também poderemos dar vazão àquilo. E se nós temos aquilo dentro de nós, nós seremos levados a atitudes mais inferiores, a pensamentos mais inferiores. Então, foi mais ou menos isso que nós tratamos nos capítulos anteriores, resumindo bastante aquele conteúdo muito complexo que nós estamos aqui tentando destrinchar aos poucos e compreender um pouquinho da complexidade desses ensinos da obra de André Luiz. E hoje, André Luiz e Hilário, eles são convidados a observar um grupo de 10 companheiros encarnados. E Aulus, que é o instrutor, que é aquele que está acompanhando, de quem nós já falamos nos estudos anteriores, ele apresenta a André Luiz e Hilário um instrumento chamado psicoscópio. Esse instrumento é que vai ser utilizado nesse momento, no capítulo de hoje que nós estamos estudando. Esse psicoscópio ele é utilizado para facilitar os exames e estudos, conforme é colocado aqui, sem o impositivo de acurada concentração mental. Então, ele é utilizado para facilitar os exames e os estudos que serão feitos. Mas quais exames e estudos que serão feitos, então, nesse grupo de 10 companheiros encarnados? O que André Luiz e Hilário vão examinar? O que eles vão observar? Bom, Aulus lhe explica a esses nossos amigos, Hilário e André Luiz, que o psicoscópio é um instrumento que se destina ao exame, à auscultação da alma. Então, ele tem o poder, esse psicoscópio facilita, ele permite definir as vibrações mais íntimas da alma e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Nós vamos entender mais um pouquinho mais à frente
o que ele está falando, mas é um instrumento utilizado para a auscultação da alma. Então, e olha o que é o comentário que Aulus faz, que ele espera que mais tarde, esse instrumento ele esteja entre os homens. Ele funciona à base de eletricidade e magnetismo, alguns conceitos que nós já trabalhamos um pouquinho, bem no iniciozinho aqui, pois são conceitos de compreensão bem difícil realmente, mas esse aparelho ele funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes. Então, nós não vamos adentrar muito nesses conceitos que fogem aqui o nosso objetivo nesse estudo. Mas ele é constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Microfotografia, segundo algumas fontes na internet que eu pesquisei, é uma técnica fotográfica de obtenção de imagens ampliadas por meio de algumas lentes, e lentes bem poderosas que dão a capacidade para nós, por exemplo, a observar diversas estruturas que a olho nu elas não são possíveis de serem observadas. Por exemplo, uma célula, por exemplo, um micróbio e diversos outros elementos que não são visíveis a olho nu. Então, ele é constituído ali com recursos, por esse óculos de estudo, psicoscópio, né? Com recursos disponíveis para microfotografia, perdão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem que eu retirei do estudo do André Luiz Ruiz. Ele faz um estudo muito detalhado a respeito dessa obra e de diversas outras obras de André Luiz no YouTube, e ele tirou essa fotografia do projeto Imagem, que é um projeto que desenhou aí diversas desses momentos das obras de André Luiz, por exemplo, com base nas descrições da obra. Então, a gente consegue observar aí quando ele está mostrando, quando ele está pegando aí o psicoscópio que será utilizado, então, que nós iremos falar a respeito nesse capítulo. Então, enquanto nós estamos falando a respeito dessa auscultação da alma, de definir as vibrações da alma por meio desse aparelho, eu achei relevante trazer para nós aqui também um pouquinho a respeito dessas questões relacionadas ao assunto. Se nós formos lá no livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai poder perceber que todos os seres vivos, conforme nos é mencionado, e também desde os mais rudimentares aos mais complexos, eles se revestem, ou seja, estamos revestidos, nós, encarnados, estamos revestidos de um halo energético, ou seja, de um círculo brilhante de energia, que corresponde à nossa natureza. Então, de acordo com a nossa natureza, é o que vai determinar esse halo energético que nós nos revestimos. E no homem, essa projeção, ela é enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Isso também está na obra Evolução em Dois Mundos. Então, de acordo com o nosso pensamento, nós modificamos, podendo enriquecer essa projeção. De que forma que nós vamos enriquecer e modificar essa projeção? Por meio do pensamento. E isso vai depender do tipo de pensamento que nós estamos emitindo. Então, se nós estivermos emitindo pensamentos positivos, pensamentos de amor, de caridade, a nossa projeção ela é mais bela, ela é mais purificada, ela é mais brilhante. Ao passo que se nós temos um pensamento de rancor, de ódio, nós não iremos projetar algo tão benéfico, tão bonito, melhor dizendo, quanto um pensamento elevado, como nós estamos em prece. Então, é isso que nos é dito em algumas partes da obra de Evolução em Dois Mundos. E continuando ainda nessa obra de Evolução em Dois Mundos, olha só o que nos é dito. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, ou seja, nós estamos envoltos nessa túnica eletromagnética, e ali circula o pensamento, e é ele que vai colorir essa túnica com vibrações e imagens de que se constitui. Então, dependendo da faixa vibratória do meu pensamento e dependendo das imagens que eu estou emitindo, é esse pensamento que vai
colorir essa túnica vibratória que nós estamos revestidos. Então, exibindo aí em primeira mão, olha só que interessante, as solicitações e os quadros que improvisa, antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Então, vejamos como que nós estamos aí mostrando, por meio dessas vibrações, por meio dessas irradiações, aquilo que nós estamos pensando. Então, nós estamos emitindo essas vibrações, essas imagens, de acordo com os nossos pensamentos. Então, isso tudo fica sendo ali, de certa forma, registrado por meio dessa túnica, nessa túnica eletromagnética que nós estamos nos revestindo. E ainda continuando na obra Evolução em Dois Mundos, perdão, temos aí, então, a aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o ao mesmo tempo que parece emergir dele. Então, olha que interessante, ao mesmo tempo que ela parece emergir de nós, ela também nos penetra. A maneira de um campo ovoide, ou seja, cuja forma é meio ovalada, então a maneira de um campo ovoide, valendo por espelho sensível, ou seja, ele espelha, ele reflete os estados da alma, em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, plasmando telas vivas. Então, olha só tudo que a gente projeta nessa nossa túnica eletromagnética, conforme nos é mencionado na obra. Então, ele se vale de espelho sensível. Olha, então, todos os estados da alma estão sendo ali estampados. Todos os nossos estados da alma. Se nós estamos bem, se nós estamos pensando coisas positivas, se nós estamos com um pensamento elevado, ou se nós estamos com um pensamento triste, ou se estamos com revolta, tudo é evidenciado. Nós estamos plasmando telas vivas a todo instante, porque o pensamento ele é contínuo. Então, no livro Mecanismos da Mediunidade, olha só o que nos é dito. A alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, termo que ele também se utiliza na obra Evolução em Dois Mundos, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Então, cada um, de acordo com os seus pensamentos, vai estampar, vai plasmar, vai evidenciar esses estados de alma distintos pertencentes a cada um. E voltando à obra Evolução em Dois Mundos, fotosfera psíquica, entretecida em elementos dinâmicos, atende à cromática variada, ou seja, a uma combinação de cores variadas. Então, cada um com a sua combinação de cores, com as suas diferentes emanações, com as suas diferentes cores, e isso a depender da onda mental que nós estamos emitindo. Nós já falamos a respeito dessas ondas que nós emitimos, dessas questões das frequências mais elevadas e frequências menos elevadas que muitas vezes nós emitimos. Então, a gente retrata, nesse momento aí, então, falando que atende-se a essa cromática variada de acordo com a onda mental, a gente retrata, então, todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos e escolhas, que podem ser enobrecedores ou deprimentes, dependendo, então, daquilo que nós objetivamos, dependendo das escolhas que nós fazemos, dependendo do pensamento que nós emitimos. Então, vejamos a importância do nosso melhoramento íntimo, que nós vamos falar mais à frente também, porque esse é um capítulo que nos incita muito, que nos puxa, de fato, a orelha, para que nós passemos a observar o nosso comportamento. Então, é um chamamento, de fato, para que a gente possa observar o nosso comportamento e entender quais são essas imagens, o que nós estamos projetando, como que nós estamos, qual a onda mental que nós estamos emitindo. Isso é muito importante. E para finalizar aí mais um pouquinho a respeito desse assunto, lá no livro, novamente, Evolução em Dois Mundos, a aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda a comunicação com as rotas alheias, anticâmara do espírito. Olha que importante essa fala. É a partir dela ali que nós já conseguimos observar a
o espírito, é a anticâmara do espírito, em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual somos vistos e examinados pelas inteligências superiores. Então, por meio dessa túnica eletromagnética, nós somos examinados. Então, já conhece-se ali, por isso que ele fala anticâmara do espírito. Ele já, essa aura, essa túnica eletromagnética, é utilizada pelas inteligências superiores para examinar aquele próprio ser, aquele próprio espírito. Então, já se é utilizado ali para conhecer a índole, para conhecer as tendências nossas aqui enquanto encarnados. É por meio dela que essas inteligências superiores já nos examinam. E é também por meio dela que nós somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, por aqueles com quem nós nos identificamos. Então, vejamos a importância do nosso pensamento, das ondas mentais que nós estamos projetando. Então, agora, depois de feito só um comentáriozinho a respeito dessas emanações, de tudo isso que nós emanamos e de tudo isso que é plasmado em torno de nós, vamos voltar aqui à questão do psicoscópio, pois Aulus nos diz que, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, então você pode observar na ficha, você pode ter uma ficha psicoscópica de uma personalidade, ou seja, de um indivíduo, mas também de uma equipe de trabalhadores. Então vamos pensar na nossa equipe, na casa espírita, da qual nós fazemos parte. As inteligências superiores estão nos avaliando a todo instante. E então, a partir dessa avaliação, a partir dessa ficha psicoscópica, seja de uma personalidade ou seja de uma equipe de trabalhadores, é possível, então, anotar as possibilidades de cada um ou daquela equipe, ou de cada equipe que esteja sendo avaliada. E assim, categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que nós estamos projetando, segundo os raios que nós emitimos, e assim planejar a obra que podem realizar com o tempo. Ou seja, é como se as inteligências superiores viessem e analisassem ali um grupo de trabalhadores. Será que aquele grupo de trabalhadores está pronto para realizar obras de determinado tipo, ou será que eles ainda não estão prontos para realizar esse tipo de trabalho, uma tarefa mais difícil? Será que aquela casa espírita, aqueles trabalhadores, eles estão prontos ali para seguirem para mais atividades? Então vejamos, olha só a vergonha que seria para nós quando os espíritos chegam e observam e falam, aqueles trabalhadores ali, eles ainda não estão em condição de seguirem para tal tipo de trabalho. Então, olha só como que nós somos avaliados a todo instante e a necessidade de nós estarmos prontos para assumirmos um trabalho com a equipe do plano espiritual. E então, isso eu estou falando aqui agora em relação aos encarnados. E olha o questionamento que Hilário faz nesse momento. Então, quer dizer que qualquer um de nós, então ele está agora falando de encarnados e desencarnados. Qualquer um de nós pode ser submetido a um exame dessa espécie? E o que Aulus responde? Sem dúvida. Então, mesmo os desencarnados podem ser submetidos a um exame dessa espécie, sim. E ele diz que todos estamos sujeitos a essas sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que se nos situam à retaguarda. Ou seja, da mesma forma que eles ali naquele momento estavam pesquisando os planos que se situam à retaguarda deles, no caso, aqueles 10 indivíduos, aqueles 10 trabalhadores de uma instituição espírita encarnados, eles também desencarnados podem estar sujeitos a essa sondagem de planos superiores. Por quê? E olha só a comparação muito interessante que ele faz. Ele fala se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos localizados a enormes distâncias através da onda luminosa que arrojam, que emitem de si próprios, com muita facilidade identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emitimos. Olha que comparação muito
adequada para o nosso entendimento. O espectroscópio, diversos instrumentos, quando nós vamos medir, por exemplo, quais são os elementos químicos pertencentes a um astro, a uma estrela localizada a milhões e milhões e milhões de distância de nós. Então, de milhões e milhões de quilômetros, ou bem distante de nós, nós avaliamos qual é a onda luminosa que é emitida por meio dessa estrela e, a partir de então, é possível concluir qual o elemento químico que é formada, que essa estrela é formada, por exemplo. Da mesma forma que é possível identificar os valores que nós temos a partir dos raios que nós emitimos, fazendo essa comparação. Qual o elemento que constitui aquela estrela? Bom, eu vejo qual que é a cor, qual que é a tonalidade do raio, e diversas outras análises são feitas e eu descubro qual é o elemento químico que constitui aquela estrela, que constitui aquele astro. Da mesma forma que nós, pelos raios que nós emitimos, pela coloração desses raios e diversas outras características, é possível observar quais são os nossos valores. Então, a partir daí, dá para saber se o trabalhador está pronto ou não. Então, a moralidade, o sentimento, a educação e o caráter, tudo isso é perceptível através de uma ligeira inspeção. Então, nós estamos sendo avaliados em relação à nossa moralidade, em relação à nossa educação, nosso caráter, o nosso sentimento, através dessa inspeção bem rápida pelos planos superiores. Então, só para mencionar aqui rapidamente para vocês o que é o espectroscópio, né? Ele é utilizado, é um instrumento utilizado para se identificar elementos químicos que estão presentes lá em objetos astronômicos, a partir do padrão de absorção específico de cada elemento, e também utilizado para conhecer melhor as estrelas. Com esse equipamento, os astrônomos determinam a temperatura e a composição química dos astros celestes. Os espectroscópios atualmente são empregados pela indústria e laboratórios químico-físicos para a rápida detecção de determinadas substâncias numa grande variedade de misturas. Então, consegue-se analisar ali a composição por uma análise por meio desse espectroscópio. Então, tem como utilizar aí também, em diversos outros momentos, é possível avaliar a cor emitida, é possível avaliar a composição dos elementos a partir dessas emanações. E isso utilizado aqui, conforme ele falou ali, pelo padrão de absorção específico de cada elemento. Nós não vamos entrar nesses detalhes, mas o conceito, conforme André Luiz nos fala, é bem similar à questão do psicoscópio. Então, uma outra questão que Hilário nos coloca é: e se surgirem naquele momento, naquele grupo, se surgirem ali alguns elementos arraigados ao mal, junto daquela cooperação, junto daquele grupo de trabalhadores no bem? Se a gente tem a ficha psicoscópica daqueles que estão ali arraigados ao mal, poderia, então, os instrutores espirituais providenciar-lhes, de alguma forma, a expulsão, ou seja, retirar aqueles que ali se encontram arraigados ao mal daquela instituição onde a gente tem diversas pessoas cooperando no bem? E o que Aulus responde é que isso não seria preciso. Não haveria necessidade dos trabalhadores espirituais fazerem isso, porque se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, se em um grupo de colaboradores a maioria está ali de fato empenhado na extensão do bem, aqueles que estão ali ao lado, que estão ainda encarcerados no mal, eles vão se distanciar do conjunto, pouco a pouco, porque não tem afinidade. Então, mas vejamos que ele diz que se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, porque então precisamos de nos manter firmes a todo instante no trabalho do bem, porque se nós formos então desviando também do trabalho do bem e começarmos a dar vazão a outros tipos de pensamento, começamos a pensar em sintonia com essas mentes encarceradas no mal, a gente então dá vazão e aí vem o problema. Então é necessário que a maioria, é necessário que nós permanecemos empenhados no trabalho com Cristo. Então, olha só, e ele fala aqui umas questões muito interessantes a respeito de que, já pensou numa sociedade humana se nós pudéssemos retratar a vida interior de todos os seus membros utilizando um equipamento como esse?
o quanto que a gente não economizaria em tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Então, nesse momento, o que acontece? André Luiz e Hilário, eles adentram ali uma reunião, uma sala, onde havia uma assembleia pequena, onde haviam 10 indivíduos, conforme nós conversamos, 10 pessoas sentadas ali à mesa de trabalhos mediúnicos, e eles estavam fazendo o serviço de harmonização preparatória. Olha só, 15 minutos de prece, quando não de palestras ou leituras de elevadas bases morais. Então, eles não chegaram ali esbaforidos, não chegaram ali na correria, com pressa, não, muito pelo contrário, eles já estavam ali 15 minutos antes, fazendo o trabalho de harmonização preparatória. Então, quando nós falamos da necessidade da pontualidade desses momentos antes de harmonização, isso não é simplesmente algo que não que é padrão, que virou um ritual. Não, muito pelo contrário, é algo necessário, porque nós observamos aqui que não devemos abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna. Olha só, nós precisamos de abordar o mundo espiritual com essa atitude nobre e digna. Nós precisamos de chegar, elevar os nossos pensamentos para que então nós tenhamos a possibilidade de atrair as companhias edificantes. Então, por isso, a gente não deve comparecer sem trazer ali as sementes, conforme ele coloca, do melhor que nós possuímos. Então, a gente precisa desses momentos antes para poder harmonizar o ambiente e não chegar a uma reunião completamente em cima da hora ou completamente esbaforido, atrasado e preocupado e com o pensamento lá fora nos problemas do mundo. Então, isso tudo atrapalha, causa desarmonia e nós não vamos conseguir nos sintonizar com essas companhias edificantes que irão auxiliar, então, no trabalho. Então, aqui eu trouxe mais uma imagem onde mostra para a gente poder visualizar aqui o que ele vai mencionar para a gente mais à frente. Os colaboradores aqui centrado, ou melhor, os trabalhadores, os 10 trabalhadores, e também os trabalhadores do plano espiritual, também todos aqui ao redor dos nossos amigos. E quando o André Luiz, então, se utiliza do psicoscópio, olha o que ele fala. Tudo aquilo que é matéria, teto, parede e os objetos de uso corriqueiro, eles passam a emitir uma fraca claridade, uma embaçada, uma fraca claridade. A parede, o teto, tudo aqueles objetos emitem uma luminosidade? Emite, mas muito fraca, muito embaçada, muito pequena. Agora, os companheiros encarnados, depois que ele está utilizando ali do psicoscópio, ele observa que aqueles companheiros estavam mais estreitamente associados entre si. Olha só, ele via ali um vasto círculo radiante, vastos círculos radiantes que estavam ali ao redor das cabeças de cada um, conforme nós podemos observar aqui nessa imagem. Então, todos agora pareciam, ele conseguia observar que eles estavam ali ligados de alguma forma por meio desses círculos que estavam ali na cabeça dessas pessoas. E tinha ali um esplendor, ali tinha uma tonalidade azulada, uma tonalidade leitosa, muito bonita de se observar. Então, quando ele fixa a impressão, quando ele fixa o olhar ali, quando ele dirige a atenção para aqueles encarnados que ali se encontravam, ele observa, olha que maravilha, uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, ou seja, cada um dos médiuns, cada um dos trabalhadores que estavam ali sentados na mesa para a reunião. Então, ele via que no centro de cada um deles ali o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, olha que maravilha, essa coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos. E no interior, no centro de cada um deles ali, podia-se observar o semblante espiritual dos amigos em oração. Então, desse colar, olha só, eu não vou conseguir falar isso aqui de forma alguma que eu vou conseguir falar isso aqui com a mesma propriedade que André Luiz nos descreve. Então, eu vou pedir licença de vocês para continuar lendo esses trechos, para a gente poder observar e ter um pouquinho de noção da beleza que ele estava vendo ali. Olha só, desse colar de focos dourados, alongava-se uma extensa faixa de luz violeta
que parecia contido em uma outra faixa de luz alaranjada a espraiar-se em tonalidades diversas. Então, olha só, não consigo nem definir o que ele estava vendo. A gente só entende que é algo magnífico e fica difícil colocar em palavras. Eu não conseguiria colocar em palavras porque eu não tenho noção disso que ele estava vendo, mas eu sei que é algo magnífico. E aí, ele prende a sua atenção ali naqueles diversos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si. Então, olha só a importância dessa harmonização com o grupo, a importância de sempre se participar ali de trabalhos da casa para então participar de trabalhos como, por exemplo, uma reunião mediúnica. O grupo ele estava unido, estavam ali todos irmanados entre si. Então, sobre cada um deles, é como se subisse ali uma auréola de raios quase verticais que nós observamos na figura ali, alguns slides anteriores. E sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, olha só o tanto de luminosidade que caía do alto. Ele fala aqui que sobre essas coroas caíam do alto abundantes jorros de luminosidade, tocando as cabeças ali irmanadas. Pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas. Olha que bonito, essas pétalas microscópicas que ficavam ali como se estivessem orbitando, gravitando ao redor dos cérebros ali em que se produziam. Então vejamos como que é magnífico, como que é de tamanho esplendor e de tamanha beleza esse fenômeno que André Luiz podia ali observar por meio do psicoscópio. Antes, enquanto ele estava sem psicoscópio, ele não estava vendo isso tudo. Quando ele coloca, então, o psicoscópio, ele consegue ver esse fenômeno maravilhoso. E além dos encarnados, nós tínhamos também naquela assembleia os mentores espirituais que ali se encontravam, que estavam ali garantindo a proteção, garantindo a guarda daquela assembleia. E olha que interessante, Hilário questiona, porque ao ver aquele monte de, aquela beleza, aquela luminosidade, aquele momento tão belo que passava ali naquele instante, eles questionam, aqueles irmãos ali seriam grandes iniciados na revelação divina? Ou seja, aqueles irmãos ali são tão adiantados, são espíritos já tão elevados assim? E aí a gente pensa, nossa, então quando que nós vamos chegar nesse ponto? Será que eles estão tão distantes assim de nós? Ao que Aulos responde que não. Achamos-nos ainda muito longe desses apóstolos, desses irmãos tão à frente, grandes iniciados na revelação divina. Não, são pessoas ali comuns. Vemos-nos, ou seja, eles se encontravam na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos, ao todo 10 trabalhadores, de boa vontade. Então, ali se encontravam pessoas comuns, pessoas que viviam a vida, que vivem uma vida comum, mas que possuem boa vontade e que direcionam a sua mente para os ideais superiores, ou seja, não viviam para os bens materiais simplesmente, não viviam ali simplesmente na busca por satisfazerem ou pela satisfação dos seus prazeres materiais, dos seus prazeres carnais. Não, aqueles que ali se encontravam possuíam boa vontade e tinham a mente voltada para esses ideais superiores. Então, eles estavam ali expressando amor pelos seus semelhantes. Eles estavam ali não com orgulho, não com vaidade, não se achando superiores uns aos outros, mas estavam ali expressando esse amor pelos seus semelhantes. Eles estavam buscando a disciplina, estavam buscando exercitar a disciplina, a renúncia, cultivando essa bondade fecunda. Então, eles estavam ali a todo tempo estudando, buscando aprender, mas não buscando aprender para se tornarem orgulhosos, não. Mas eles estavam ali buscando aprender para auxiliar o próximo, para melhorarem-se a si mesmos e também para auxiliar o próximo. Então, eles estavam ali de forma disciplinada, eles estavam ali educando a sua mediunidade passo a passo, aprendendo a cada dia. Então, por isso que tinham essas emanações tão bonitas naquele instante, por isso que foi possível observar aquilo. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho interessante nós falarmos nesse momento a respeito do homem de bem, ou seja, é importante que nós busquemos sempre observar o que Jesus nos pede,
No Evangelho de Jesus, nós vamos, a partir do momento que nós conseguirmos a cada dia cumprir um pouquinho a mais do que Jesus nos manda, nós estaremos mais perto desses irmãos de boa vontade. Nós vamos estar ali conseguindo desempenhar trabalhos magníficos também, mas não no sentido de vaidade, não no sentido de orgulho, mas desenvolver trabalhos de auxílio aos necessitados e nos auxiliando também a cada dia, a cada momento nesses trabalhos, nos estudos. Então é isso que nós precisamos de buscar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se a respeito do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, a lei de amor e de caridade, a lei de justiça, amor e caridade. Olha só o que nós precisamos de fazer. A gente precisa de interrogar a todo momento a nossa consciência a respeito dos nossos próprios atos. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos interrogando a nossa consciência a cada dia? É o que nós precisamos. Nós precisamos de interrogar para saber se nós estamos agindo de maneira coerente com aquilo que nós estamos aprendendo, pois nós aprendemos na doutrina espírita e nós estamos colocando em prática. Nós precisamos de nos interrogar isso a cada dia. Será que nós estamos depositando fé em Deus, lembrando de que nada acontece sem a permissão de Deus? Será que nós conseguimos compreender isso, ou será que nós ainda nos revoltamos nos momentos de dificuldade, acreditando que nós fomos esquecidos, que Deus não olha por nós? Então nós precisamos de a todo momento, mesmo em meio às mais difíceis provações, nós precisamos de lembrar que Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. E precisamos de ter fé no futuro. Ou seja, a gente precisa de acreditar num futuro melhor, porque nós vamos conseguir, nós precisamos de colocar os bens espirituais acima dos bens temporais. Não que os bens materiais não sejam importantes. Eles são importantes sim, pois nós precisamos de manter o nosso corpo e é por meio dos bens materiais também que nós conseguimos auxiliar o próximo. Mas os bens materiais sem os bens espirituais não servem de nada. Na verdade, aí poderia ser até instrumento de perdição, porque se a gente só tem o bem material e não tem o bem espiritual, a gente não vai fazer bom uso dos bens materiais. Agora, se a gente tem os bens espirituais e vai adquirindo aos poucos os bens materiais, a gente pode sim fazer um bom uso dos bens materiais. Então, por isso, a necessidade e a importância que deve ser dada maior, sempre maior importância para os bens espirituais. É esses sim que são os bens eternos. Os outros são bens temporários. Neles, da mesma forma que nos foi emprestado para que nós possamos fazer bom uso, eles vão ser tirados em algum momento. Então, o homem de bem é aquele que entende as dificuldades da vida e aceita-as sem murmurar, sem queixume, sem revolta contra Deus. Mas não é porque eu entendo que eu não vou fazer nada para melhorar a situação. Nós podemos e devemos agir de maneira a melhorar o ambiente em que nós vivemos, mas nunca nós devemos nos revoltar. Nós precisamos de atentar para isso, porque em diversos momentos a gente se revolta sim. Então, a gente precisa de atentar para isso e buscar tirar esse sentimento de dentro de nós. Então, possuindo o sentimento da caridade, é então que o homem de bem, ele faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, ele simplesmente faz o bem por sentir que aquilo é certo, e por gostar, por querer que aquilo lhe fosse feito também, então eu faço para o outro. É isso que o homem de bem, é dessa forma que o homem de bem, ele age. E se ele for colocado numa posição de superior, onde ele tem que gerir, onde ele tem que administrar diversas outras pessoas, ele faz isso de uma maneira que eleve o moral daquelas pessoas que ele está gerenciando, seja numa empresa, seja em qualquer condição, ou mesmo dentro de uma casa espírita, ou em qualquer local. Ele utiliza-se de toda a sua autoridade para levantar o moral daquelas pessoas e não esmagar aqueles a quem ele está ali orientando, dizendo dessa forma. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, isso aqui é o que nós vimos, já essa frase é bem conhecida no meio espírita, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. E já para finalizar aqui, que eu já vou me alongando aqui no tempo, eu gostaria só de finalizar aqui comentando a respeito dessa luz que André Luiz e Hilário questionam. E essa luz?
Como que vinha tanta luz? Bom, nós já comentamos que nós, os seres encarnados, o homem encarnado, é um gerador de forças eletromagnéticas. Então, todas as substâncias vivas aqui na Terra, elas emitem energias. Então, olha só a necessidade, novamente, do trabalho no bem, a necessidade em vibrar, de ter uma frequência elevada para que nós, então, possamos emitir também essas luzes, essas maravilhas, conforme foram vistas aqui. Então, olha só, possuímos em nossos companheiros almas em apreciáveis condições vibratórias, porque eles estavam ali, de fato, devotados ao bem, com sinceridade, esquecendo-se dos próprios desejos que eles tinham. Então, eles conseguem projetar esses raios mentais em vias de sublimação, ou seja, eles assimilavam aquelas correntes superiores e emitiam raios vitais enriquecidos por essas correntes mentais superiores, e os raios que eles emitiam eram muito maiores, porque eles estavam em sintonia com essas correntes superiores, ou seja, eles conseguiam assimilar, conforme nós vamos ver em capítulos posteriores, essas correntes superiores capazes de emitir, de enriquecer os raios vitais que eles estavam emitindo, que também Aulos chama de raios ectoplásmicos, e esses raios ectoplásmicos, eles são peculiares a todos os seres, para todos os indivíduos. E esses raios, olha que interessante, esses raios que eram emitidos, eles são utilizados em processos de materialização mediúnica, conforme tem lá no livro Missionários da Luz, que o Virgílio já abordou uma vez para nós. Então, vejamos a importância, naquele momento onde as reuniões de materialização aconteciam, olha só a importância onde esses raios são utilizados para esses processos de materialização, para processos de cura, conforme o André Luiz Ruiz nos fala no vídeo dele, onde ele trabalha esse capítulo. Então, olha só a importância desses raios serem raios puros, desses raios não serem raios carregados com sentimentos ruins, que vêm ali, que advêm de uma pessoa com sentimentos ruins, de ódio, de raiva, de amargura, de rancor. Então vejamos a importância de tudo isso que a gente emite. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. Então, o que nós falamos aqui hoje, a respeito desse capítulo de O Psicoscópio, a gente vê a necessidade de todos os médiuns, de todos os trabalhadores, de todos os frequentadores, de todos nós que temos contato com a doutrina espírita, de nos melhorarmos, de irmos aos poucos transformando, de ir nos depurando esses sentimentos, por causa da importância dessas emanações que nós fazemos, ou seja, esses raios vitais podem estar sendo utilizados, conforme estão, em processos complexos que nós nem entendemos ainda, e nós precisamos de melhorar essas nossas emissões. E a gente vê como que é forte, como que é poderoso esses efeitos da mente que criavam toda aquela luminosidade em contato, obviamente, com aquelas energias vindo do alto, geravam aquelas pétalas luminosas. Então, olha a importância desses efeitos da mente. Olha só que interessante, olha que bonito que são todos esses efeitos, trazendo-nos, então, cada vez mais um chamamento a essa seriedade no trabalho mediúnico, da nossa necessidade de trabalharmos, de seguirmos de maneira firme nesse trabalho mediúnico, no trabalho do bem, no trabalho com Cristo. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, pessoal.